Fala concurseiro, fala concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alessandro. Mais um vídeo que eu preparo aqui para você que está estudando aí para o concurso, né, do Polícia Militar do Estado de Pernambuco e bem como também para o Corpo de Bombeiros Militar, já visto aí que diferença nós vamos ter no tema e na questão da pontuação, porque com certeza a preferência pela dissertação argumentativa da banca Instituto AOCP será frequente nos concursos aí, certo, gente? Então olha só, no vídeo de hoje que eu preparei para você, eu vou destacar aqui com base em uma redação pronta, padrão Instituto AOCP, nesse modelo aí, de limite, né, de no máximo 20 linhas, eu vou com base nesse texto e nessa redação pronta, eu vou comentar um dos elementos mais importantes, tá? Não vou dizer assim que ele é mais importante que os outros itens, porque a dissertação a gente analisa como um todo de sentido, como um texto no total. Mas tem um elemento que pode fazer uma diferença muito grande na sua nota, que é o item chamado argumentação. E eu quero detalhar um elemento muito importante, que é o uso produtivo de repertório, algo que veio bem explícito, tá? Recentemente, que a banca publicou em um dos espelhos, né, da correção da prova discursiva do concurso do Distrito Federal, que com certeza vai ser utilizado nesses concursos agora recentes da referida banca. Isso porque os próprios avaliadores dela, em alguns concursos, tinham uma certa dúvida ou confusão que eles faziam na avaliação de alguns textos, de algumas dissertações sobre a questão da informatividade e argumentação, tá? Então eu vou te passar aqui com base nesse modelo de texto pronto, tá? Aquilo que você precisa fazer para você fechar esse aspecto avaliativo e de quebra, porque também você pode ter uma relação entre ele e outros itens, e de quebra também para você conseguir melhorar na questão, por exemplo, da coesão e coerência, bem como os outros itens avaliativos, aí como a questão da sua estrutura. Gente, então olha só, eu peço que você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá bom? Você que já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Você que já me segue no Instagram, meu muito obrigado. Então vamos lá para mais um vídeo, tá? Deixa eu procurar aqui uma posição para deixar aqui, para que não atrapalhe nos atrapalhe. Então, olha só, gente, aqui está, tá? Eu quero logo aqui deixar bem claro, ok? Eu fiz aqui, ó, eu escrevi de caneta azul, inclusive eu coloquei no meu perfil no Instagram, mas veja bem, ó, tá? Eu deixei bem evidente, eu destaquei, ó, caneta azul só aqui, tá? Então deixar isso aqui bem claro logo, para alguém depois, né, de má fé dizer, o professor não sabe nem que cor da caneta tem que escrever. Sei sim, tá? Qualquer concurso, eu sempre leio o edital. Ainda pode ser a banca mais conhecida por mim, como o Instituto AOCP, mas sempre eu tenho que ler o edital, porque cada edital, cada concurso é uma realidade, e às vezes a banca costuma mudar algumas coisas. Então olha só, então deixo bem claro aqui para você, tá, ok? Então caneta azul só aqui com o professor, justamente para deixar claro aqui melhor a imagem, o texto, o rascunho que eu preparei para você visualizar melhor, ok? A caneta mesmo que você vai usar na sua prova é a caneta preta, ok? Preferência transparente. Então vamos lá. Olha só, gente, esse aqui é o texto, tá? Esse aqui já é o rascunho, ok? O título aqui eu criei, nesse caso aqui, levando em consideração também o perfil da banca, Instituto AOCP, o tema, né, proposta temática, um enfrentamento à pobreza no Brasil. Aí olha só, antes de nós ir para ele, rapidinho aqui, eu peço a sua atenção. Veja bem, ó, eu já divulguei uma aula, tá, o nosso primeiro vídeo para esse concurso. Aqui, ó, se você ainda não assistiu, eu peço que você assista. Lá eu já detalho algumas outras informações, como a questão do título, outros itens lá. E também, gente, olha só, eu confeccionei um e-book baratinho, acessível, que tem, tá, que ele é suficiente, que ele tem informação suficiente para ajudar na sua aprovação. Perdão, tá? Quase não saí, eu tive que mudar aí. Ok? Então, olha só. Preparado com base nos dois editais, tá? Então, você vai ter, como mais ou menos a prova discursiva do Instituto AOCP, como ela cobra, tá? Eu mapeio isso até o dia da prova. Se você estudar só por esse e-book, eu te garanto que você tira uma nota excelente, treinar por ela. Você vai encontrar temas recentes aplicados pela banca, temas que podem cair de acordo com o edital, o perfil, né, peculiar da banca, eu explico, eu detalhe como é que ela costuma
abordar que tipo de temáticas, ok? E aqui, ó, tá? Eu já tenho estruturas notas máximas nessa banca e em outros concursos, ok? Inclusive eu coloquei nesse material. Aí olha só, você vai ter também estrutura, texto pronto. Estrutura coringa tem umas 6. Para que servem essas estruturas coringas? Tá? Você pode, por exemplo, pegar uma, começar a treinar, memorizar, gravar, e aí você vai apenas adequar o tema e a fundamentação, que inclusive nesse material você tem fundamentações coringas. O que é isso, professor? São estratégias argumentativas, por exemplo, alusão à Constituição, à legislação específica. Por área eu coloquei, se é da saúde, se é da educação, se é da questão, por exemplo, da segurança pública. Então eu coloco lá frases, bem como algumas legislações, e aí você escolhe, eu vou treinar com essa citação, eu vou treinar com esse pensamento aqui, enfim. Tá? Então tem muita coisa boa aqui que vai lhe ajudar. Então textos prontos também, para lhe dar um alicerce aí daquilo que você precisa fazer. Gente, o valor, olha só. O valor quanto, professor? Apenas R$20, tá? Vai fazer para bombeiro? Serve. Tem temas para bombeiro, tá? Com base naquilo que a banca pode cobrar. Vai fazer para policial militar? Serve para você. Tem temas que a banca pode cobrar. Apenas R$20. Caso você tenha interesse, ó, me chama aqui no Zap profissional, que eu tenho há bastante tempo, desde o meu primeiro canal no YouTube que foi hackeado, tá bom? Então eu uso apenas para isso, ou aqui no meu e-mail, porque eu entendo que algumas pessoas não têm, né, o WhatsApp ou não querem entrar em contato. Eu entendo tudo isso aí, então você pode, tá, adquirir por lá. Então olha só, tá aqui, ó, gente, ó, coloquei no meu Instagram, no meu perfil, eu coloquei lá aqui essa informação. Então o que acontece aqui, ó, esse item, até então, como eu falei para vocês, esse item em outros concursos promovidos pela banca, ele ficava muito aberto, porque essa questão de informatividade, argumentação, principalmente do item informatividade, tem alguns estudiosos, algumas pessoas que estudam, mas de certa forma, dependendo do linguista, do estudioso da área, levam por um caminho. Então eu particularmente via muita confusão dos avaliadores dessa banca, né? Por exemplo, situações nas quais texto com uma excelente argumentação avaliado, por exemplo, por certos avaliadores com uma nota muito baixa. Então eu dizia, opa, não entendeu o que significa informatividade, tá? E aqui não, aqui, ó, que é o espelho que a banca ela com certeza vai usar para o seu concurso aí, para os seus concursos. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então aqui eu achei interessante porque a banca, ó, ela dá agora a segurança, tá? Ela diz, ó, para os avaliadores, tá? É isso aqui que vocês vão ter que observar nos textos lá dos candidatos, das candidatas dos concursos da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia do Corpo de Bombeiros, enfim. Então isso aqui é o padrão, é da banca. Até então não tinha esse detalhe aqui, ok? Então aqui, ó, aqui ela deixa evidente o que você vai ter que fazer. Aí eu chamo a atenção aqui, ó. Aqui é basicamente, não vou dizer assim Enem, porque não é, o Enem foi o tipo de avaliação que utiliza isso. Mas isso aqui, gente, simplesmente um elemento da dissertação argumentativa, tá? A gente diz assim, daquela redação do Enem para você entender melhor. Mas isso aqui é um componente muito importante da dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa que não tem isso, não é dissertação argumentativa. Então, vamos lá para você entender, ok? Só reiterando aqui, tá? De novo, professor, pode escrever de caneta azul no concurso? Não, aqui eu coloquei só para ficar melhor na sua visualização, tá, gente? Então, o que acontece? Você vai ter um tema, a banca costuma cobrar título, nesse caso aqui, né? Aliás, ela coloca a linha, tá? Perdão, ela coloca essa linha, que é o espaçamento aí, para você colocar título. Alguns avaliadores costumam descontar no item ali, ó, atendimento à estrutura textual. Já vi casos de que a banca descontou e também já vi casos que o avaliador não descontou, tá? O texto está lá sem título, não vi nenhuma outra falha, tá? Mas tirou a majoração da nota no aspecto ali respectivo, tá? Então isso aqui é, por exemplo, o que eu uso para fazer a correção dos textos, né? Aqueles que me mandaram, tá, gente? No momento eu dei uma parada, no momento, tá, de novos, não porque eu já estou cheio, não é isso, é porque também eu estou tirando tempo para descanso, tá? Um tempo para eu
preparar aqui saúde mental, cuidar um pouquinho de mim, da minha família também, mas nem por isso aqui eu estou deixando de preparar esse tipo de aula para ajudar na sua aprovação, tá? Aí tá aqui, ó. Título, como eu sempre digo, não é bom depender da mão de avaliador. Então é importante que você coloque lá se vier a linha. Essa linha bem aqui, ó. Essa folha aqui é a folha da banca padrão, tá? Com essa estrutura aí de 20 linhas, eu até sugiro que você baixe aí a prova, né? Então quem não tiver que possa solicitar que eu envio, tá? Então a prova que tem essa estrutura de 20 linhas para você treinar. Porque, por exemplo, você for pela folha de caderno, você vai ver que vai ter uma diferença enorme aí, que ela é bem limitada, essa folha aí, de no máximo 20 linhas, beleza? Então olha só, aqui a princípio, meu texto aqui, ó, eu coloquei, nesse caso aqui, tá? Essa estrutura, que não é taxativa, eu sempre utilizo aqui como um rol exemplificativo. Eu particularmente, né, eu sugiro, oriento que o candidato ou a candidata produza uma dissertação em pelo menos 4 parágrafos. Então, nesse caso aí, por exemplo, 1 para a introdução, 2 para os parágrafos de desenvolvimento e 1 para a conclusão. Isso não é uma regra fixa, tem uma sugestão, tá? Não quer dizer que você não possa fazer em 3 parágrafos, certo? Aí aqui, gente, olha, para esse tema ou para qualquer outro tipo de tema, a banca ela vai querer saber de você o seu posicionamento, a sua opinião, ou seja, a sua tese. E ela tem que ficar bem explícita no texto, como nesse caso aqui, ó. Então, a princípio, eu faço a contextualização do tema e já vou contextualizando, apresentando a minha tese, porque ela precisa ficar explícita na minha dissertação argumentativa. Então, aqui, ó, eu começo fazendo alusão à Constituição Federal de 1988, tá? Isso aqui, o meu texto, ele já ganha na questão de informatividade. Por quê? O que é informatividade, para você entender? Por exemplo, um texto que ele tem muitas frases, clichês, que, por exemplo, utiliza muitas informações óbvias. Então, por exemplo, ele não vai ter uma informatividade boa, tá? Então, é o texto que a gente chama de previsível, tá? Então, por isso que eu digo, ó, normalmente você faz um texto em que você só dá exemplos, muita gente vai fazer isso, começar por exemplos. Agora, por exemplo, nesse caso, já começa fazendo uma alusão à Constituição Federal, que é a nossa Constituição, lei maior. Você está dizendo para o avaliador, tá? Ou você está demonstrando que é uma forma diferente, é uma forma não óbvia, tá? E muito menos não é previsível de começar o seu texto e argumentando. Então tá aí, contextualizando, tá? E logo em seguida, ó, eu já começo o quê, ó? Coloco o elemento coesivo para indicar, ó, isso aí na teoria, mas, tá? E já começo a apresentar aí o meu posicionamento. Então, esse preceito não é cumprido pelo Estado, uma vez que o Brasil apresenta altos índices de pobreza. Então, esse é o meu posicionamento aqui nesse caso, o enfrentamento, tá? Então, eu já deixo evidente o quê? Que no Brasil, tá, existem altos índices de pobreza. Aí, olha só, preste muita atenção nesse tipo de proposta aqui. Tudo isso eu explico no e-book, tá? Nesse caso, ó, se o tema for esse, o combate, o enfrentamento, o que é que eu tenho que fazer? Eu posso problematizar, como eu já problematizei aqui, ó. O problema existe, inclusive os altos índices, ok? Aqui eu não preciso fazer citação de indicar a fonte, porque aqui, gente, eu só estou mencionando. Aqui eu só estou apresentando o meu posicionamento. Não, de fato. Tá? Qual é o meu posicionamento crítico? É de que existe alto índice de pobreza no Brasil, certo? Mas olha só, o que é que eu vou ter que focar na minha dissertação argumentativa? Tá? Eu vou ter que, nesse caso, não apenas mencionar, não apenas citar, mas fundamentar, argumentar sobre o quê? Como enfrentar a pobreza no Brasil. E aí, nesse tipo de proposta, você fica a seu critério. Tá? Nesse caso, eu coloquei medidas, mas eu poderia colocar ação efetiva. Tanto faz, tá bom? Então, o que acontece, gente? Muita atenção que a banca, às vezes, ela gosta de vir também do tipo de tema, frase temática do tipo a importância, por exemplo, de regular o cigarro eletrônico no Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, nesse tipo de proposta temática, eu posso dizer quais são os malefícios do cigarro eletrônico, mas eu tenho que enfatizar no meu texto, eu vou ter que defender o quê? Qual é o meu posicionamento? É a relevância. Por que é importante a regulamentação desse tipo, né, de tabagismo digital?
Presta atenção muito nisso aí. Então, olha só, gente, aqui, ó. Eu menciono na introdução, veja, na introdução eu não preciso explicar nada, porque introduzir significa trazer para dentro o meu leitor para dentro do texto. Então, eu vou trazer o leitor, você vai trazer o avaliador ou os avaliadores, né, o avaliador, para dentro do seu texto, ou seja, contextualizando o tema e a tese. É isso. Beleza? Aí, olha só, a partir daqui, ó, preste atenção, ó. Esse é o item fundamental na sua dissertação argumentativa, gente. Se você puder sacrificar a introdução, puder sacrificar a conclusão, beleza, mas não sacrifique nenhum parágrafo de desenvolvimento, porque o coração da dissertação argumentativa qual é? Exatamente, é a argumentação. Aí vamos lá. Pergunta assim, o que é argumentação? Pergunta, você consegue responder? Você vai ver que normalmente os conceitos que você vê, você não consegue registrar. Mas lembra de uma coisa que eu vou te falar agora. Gente, o que é argumentar? Simplesmente argumentar é justificar, ou seja, você vai levantar justificativa a uns porquês. Ok? Então, quando eu faço um porquê, por exemplo, eu vou levantar um porquê agora. Por que no Brasil ainda existe caso de racismo? Aí, olha só. No Brasil existe caso de racismo, vírgula, porque ainda existem pessoas com pensamento que remontam à escravidão, ao período de escravidão no Brasil. Ou seja, olha só que interessante. Eu disse um porquê. Eu levantei uma explicação. Então, esse porquê aí é justamente a minha argumentação. Tá? Por que ainda existe racismo? É um porquê. A resposta, a justificativa para esse porquê é o que eu chamo de argumento. Ok? Então, lembra disso. Argumentar é o quê? Eu vou propor, eu vou levantar uma justificativa a um porquê ou ao porquês. Certo? Então, a banca quer isso de você. Olha o que acontece. Não adianta apenas eu justificar o meu posicionamento. Eu preciso detalhar a minha argumentação. É justamente que entra na questão de repertório produtivo ou repertório legitimado. Então, gente, como é? Vou colocar aqui embaixo para você entender. Já já eu volto para cá. Tá? Essa é a teoria, mas ó, o texto está aqui para você entender melhor. Essa é a minha metodologia, ok? Eu vou pegar aqui, ó, vou baixar aqui. Vamos lá. Argumentar, não esqueça, é justificar. Tá? Então, para eu argumentar algo, eu vou ter que justificar. E é uma ação que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, você quer defender algo, a sua ideologia de vida. Tá? Por exemplo, você está lá, por exemplo, com alguém, a sua esposa, seu namorado, você quer sair, quer para ir para um lado, a pessoa quer ir para o outro, e você diz, não, vamos para cá. Mas por quê? Aí você vai fazer o quê? Ó? Você vai levantar justificativa, ou seja, você vai argumentar. Não, nós vamos comer fora hoje, porque eu não quero que você lave louça em casa. Olha esse argumento aí, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, esse porquê é uma justificativa. Agora, existem elementos que você deve usar, é isso que a banca está dizendo para você, ó, para você detalhar os argumentos. Ou seja, você tem que utilizar estratégias argumentativas. Para que servem essas estratégias argumentativas? Justamente para detalhar a argumentação. Já a gente chega no uso produtivo do repertório. Então, olha só. Estratégias argumentativas, ou seja, elementos, fenômenos que eu posso utilizar, que você deve utilizar, tá? Para detalhar a argumentação. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, dados estatísticos. É um tipo de estratégia argumentativa. Só que aí você tem que indicar a fonte, ok? Você tem que trazer esses dados para dentro do texto. Bom, outra forma de detalhar a argumentação é a citação. Por exemplo, a frase de um pensador, você pode colocar no seu texto de uma forma, da mesma forma que ele falou, ou profetizou, ou sei lá, proferiu em algum outro lugar, né, a citação direta, ou você pode fazer paráfrase, tá? Alusão
a uma legislação específica, o ACF 88, por exemplo, comparação, alusão histórica, exemplificação, causa e consequência, são o que nós chamamos de estratégias argumentativas. Elas servem para quê? Isso, para detalhar a tua justificativa. É justamente aí que o avaliador vai observar aqui no seu texto, por exemplo, se você não tem uma argumentação previsível. Se não colocou uma argumentação previsível, tá? E se também, olha o que acontece bem aqui, ó, tá? Vamos lá. Você, por exemplo, não detalha a sua argumentação. Só tem porquê, uma vez que, por aí vai. Por exemplo, não utiliza nenhuma estratégia argumentativa a não ser exemplificação e causalidade. Vamos lá. Olha o que acontece. Olha aqui, ó. O avaliador ou os avaliadores vai ver que a sua argumentação foi bem previsível. Você argumentou com a maioria dos candidatos, tá? E aí você não vai conseguir fechar nessa pontuação aqui porque a sua argumentação é previsível. É óbvia, que você colocou ali, a maioria das pessoas coloca, certo? Aí o que acontece? Ó, pela sua falta de detalhamento da argumentação, você vai perder ponto bem aqui. Como assim, professor? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Tem sim. Porque quando você detalha argumento, quando você se utiliza de uma citação, por exemplo, faz uma alusão histórica, você faz uma referência, por exemplo, a uma legislação específica e detalha, consequentemente vão aparecer operadores conectivos do tipo operador argumentativos. Aí o que acontece? Você vai fechar aqui, ó. Tá? Se falta argumentação, qualquer avaliador observe isso aí. Qualquer um. Especialmente se ele souber corrigir redação. Porque, vou ficar aqui, vou confessar, ó, tá? Tem umas bancas aí que tem uns avaliadores, cara, com todo respeito, ó, eu não sou desse tipo de pessoa que tá julgando ninguém, não. Mas, meu irmão, acho que é a primeira vez que está corrigindo o texto. Que é vacilo, né? Ainda bem que tem gente por aqui para entrar com recurso e tal, porque são coisas absurdas, tá? Então, assim, como eu falei, espero que não vai acontecer muito nesses concursos aqui, aí para Pernambuco, certo? Porque, ó, a banca fez com certeza um curso de formação, eu disse, gente, tá aqui, ó, os itens que vocês devem observar são esses. É isso aqui, informatividade, perdão. É isso aqui a argumentação. Então, vamos lá. Tá dando para entender aí? Vale ou não a sua inscrição aqui no meu canal no YouTube? Só reitero aí, gente, ó, deixa aí seu like, deixa aí o seu comentário, tá bom? Divulga aí o link do meu canal, olha, aula de graça aqui, tá? Não tem esse negócio de metade e outra metade você pagando. Não, tá aqui a aula completa, tá aqui o texto aí, o esboço, tá? E etc também, e por aí vai. É um modelo, é uma proposta, tá? Aí então vamos lá. Olha só aqui, ó, quantas linhas eu tenho de argumentação? 11 linhas. Então, o que é que eu faço agora? O que é esse uso produtivo de repertório? Gente, vamos lá. O que é argumentar? Isso, ó, você já gravou. É levantar a justificativa a porquê. Lembra, eu estou argumentando agora em casa. Porque alguém está falando, ei, desliga esse computador, vem dormir. Você está dizendo, não vou desligar agora não. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender redação com o professor Alessandro, pois eu quero a minha avaliação, a minha aprovação no concurso público. Ou seja, isso é argumento. Por que esse argumento, professor Alessandro? Porque isso é resposta, é justificativa a um porquê, ok? Tenho certeza que esse conceito aí você não vai esquecer jamais. Aí lembra, eu vou argumentar, ou seja, por quê? Por quê? Porque é difícil combater o tráfico de drogas no Brasil. Porque é importante discorrer sobre o capacitismo no Brasil. Toda vez que você acha um porquê justificativa, você está argumentando. Mas lembra, você não deve só argumentar. Você precisa detalhar a argumentação, que é justamente na hora que você vai entrar e usar estratégias argumentativas. Que no meu e-book, gente, no meu e-book tem estratégias, tem citações, tem frases coringas que se encaixam em qualquer tema. Olha só que interessante. Aqui, ó. Presta atenção aqui, perdão. Olha isso aqui, ó.
O que é isso? Professor, o que é isso? Gente, a banca está dizendo o seguinte, é uma coisa normal, óbvia. Por exemplo, ela está dizendo para você, olha, de repente você estudou o tema que você que caiu, não foi aquele que a gente estudou, mas você lembra de uma frase. Por exemplo, você lembra da frase do Thomas Hobbes, vamos lá. O homem é o lobo do homem. O que acontece aí? Eu posso, tá? Vamos dizer que o tema fosse estelionato digital. Aí o que acontece? Eu estou discorrendo meu texto e utilizo a frase de Thomas Hobbes. Consoante o pensamento do filósofo Thomas Hobbes, vírgula, entre aspas, o homem é lobo do homem. Fecha aspas. Ponto. Esse pensamento está ou correlaciona-se ou corrobora a realidade vivenciada no Brasil, na qual se verifica crimes cometidos na internet, como o estelionato digital, em que as pessoas, né, quando alguém que está do outro lado da rede consegue utilizar de artifícios, de mecanismo, para convencer alguém e a conseguir os dados dessa pessoa. Um exemplo. Veja só, gente. Professor, eu estudei o pensamento do cara, eu estudei lá na disciplina, no primeiro ano do curso de Direito, isso aí o Thomas Hobbes, a gente vê para a noção de Estado, etc. Beleza, você estudou lá. Só que, aqui na minha redação, o que foi que eu fiz? Eu peguei a citação, encaixei ela com as minhas ideias, comentei a citação e relacionei com o meu posicionamento com o tema. Ou seja, eu peguei o repertório e dei legitimidade para ele. Ok, gente? Então, o que é legitimidade? É tornar uma informação, uma citação de um autor, dados estatísticos, uma comparação, uma alusão histórica, torná-la pertinente, válida para o seu texto, para fundamentar o teu posicionamento, teu ponto de vista. Tá dando para entender isso aí? Então, um exemplo aqui, vamos lá, direto ao ponto aqui. Vamos ver no exemplo aqui, ó. Chega de teoria, olha só. O que é que eu estou fazendo aqui na linha 5? Eu estou começando o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu estou começando fazendo o quê? Olha só essa estratégia argumentativa aqui. Eu estou utilizando citação. Ok? Aí o que acontece, meu povo? Eu tenho que utilizar o conectivo. Eu tenho, se for instituição, grafa-se com iniciais maiúsculas. Coloco a sigla depois, se eu quiser, se não. Por que eu faço isso? Porque depois, se eu quiser utilizar ONU, eu posso. Porque eu já coloquei aqui o que significa. Tá? Coloco a vírgula para separar aqui esses termos deslocados. E aí o que é que eu vou fazer? Eu estou citando. Tá? Eu estou trazendo para o meu texto uma informação que não é minha. Tá? Aí o que acontece, gente? Veja só. Eu já tenho o meu posicionamento aqui? Não. Por quê, professor? Porque eu posso começar, tá? Não importa a ordem. Eu posso começar afirmando pelo tópico frasal, certo? Ou eu posso começar usando a estratégia argumentativa. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Aqui 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, viu, meu povo? Fiz isso aqui para você entender melhor. Então, ou eu coloco a citação logo, como eu fiz, e comento depois e relaciono com o tema, ou eu já posso começar comentando, relacionando com o tema, e depois eu fazer a citação. Então, eu coloquei nesses 2 parágrafos, essas 2 maneiras aqui, para você entender que o importante é você usar a estratégia argumentativa para detalhar sua argumentação, mas, lembra disso aqui, lembra disso, grava isso. Você tem que comentar e relacionar com o seu tema. Aliás, com o tema e com o seu posicionamento. É exatamente o que eu estou fazendo. Cito primeiro. Está aqui a informação que não é minha. A pobreza configura uma situação... Eu fiz paráfrase aqui, tá? Eu coloquei aqui, eu troquei algumas palavras. Configura uma situação na qual o ser humano sobrevive com menos de 1,25 dólares. Professor, eu posso colocar aqui mais ou menos quanto dá reais? Pode, se der espaço pode. Por dia. Enfrentando diversas dificuldades. Tais como, é aqui que eu quero te chamar a tua atenção. Gente, uma forma simples de você aprender isso, qual é? Tá?
Aqui eu dei um modelo para você. Aí olha só, vem aqui, baixa aqui rápido, ok? Quiser pausar o vídeo, você pausa, mas assista ele todo, gente. Aqui eu vou te dar dica, ó, uma dica bacana. Pega aí o teu caderninho e anote isso aqui, ó, tá? Se você ainda não tem condições ainda de, por exemplo, de colocar mais ou menos, de fazer o que eu fiz aqui, mas eu vou te dizer, colocar aqui uma regrinha básica que vai ter no teu texto. Olha só. Aí você vai colocar aqui, quando você for começar o seu parágrafo de desenvolvimento, aí você vai colocar assim, ó, anota aí no bloco aí, no caderninho, ó, você vai colocar assim, ó, conectivo, vírgula, tópico, frasal, ponto seguida, conectivo, de novo, vírgula, repertório, a comentário do repertório. Deixa eu só ter cuidado aqui. Relação com o tema. E conclusão do parágrafo. Conclusão. Peraí que tá. Molhou aqui. Conclusão do parágrafo. Só um instantinho aqui. Deixa eu... Pronto. Tô fazendo assim rápido, tá, gente? Por causa do tempo, ok? Lembra disso aqui, ó. O teu parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Ok? Isso aqui, tanto a gente treinar, tanto escrever, por isso é importante você treinar, você escrever, você registra. Ah, primeiro eu vou começar com conectivo. A princípio, vírgula. Aí eu coloco o tópico frasal, vírgula. É conveniente discorrer sobre a ausência do Estado no enfrentamento ao crime organizado. Ponto seguida. Esse é o tópico frasal. Aí você vai fazer o que agora? Conectivo de novo, que o professor falou. Nesse contexto, vírgula. Aí você lembra de uma frase. Consoante, aí coloca o conectivo. O artigo 144 da Constituição Federal de 1988, vírgula. A segurança pública é um direito de todos, dever do Estado. Por exemplo, aqui, tá, gente? Repertório. Ponto em seguida. Esse artigo confirma... essa norma reitera, evidencia a necessidade de garantia e tal. Meu irmão, comenta. Aí relaciona com o tema. Tá? Logo, é conveniente, é importante a mudança de revés ou a mudança de postura do poder público acerca do revés. Por exemplo, tá aqui, ó. Isso aqui é um esquema. Tá? Comenta aí, professor. Faz uma outra aula, faz um outro vídeo comentando isso aí. Quem sabe o professor não faz para você. Então, mas anote isso aí, tá? Anote isso aí. Quem sabe no próximo vídeo eu coloco exemplos aqui para você entender. Mas no meu material, no meu e-book, tem lá essa estrutura aqui, viu, gente? Sim, vamos lá, gente. Já caminhando para o final aqui, ok? Eu espero que você esteja entendendo. Eu espero que esteja te ajudando aí a ficar mais fácil aí esse aqui para muitos, né? O bicho-papão, que é a prova discursiva, a prova de redação. Mas vamos lá, tá aqui, ó. Outra dica, assim, bem simples para você entender. Vou colocar isso na tua cabeça. Gente, se você só der exemplos, você está utilizando uma argumentação previsível. A maioria vai fazer. Agora, preste atenção, tá? Utilize, por exemplo, citação, como eu coloquei aqui, e utilize exemplos, que aí você vai ver se você não vai tirar aqui a nota máxima nesse quesito aqui, tá? Pode fazer isso aí. E também nos outros aspectos concernentes, correspondentes. Por quê, professor? Porque, gente, exemplificação sozinho é uma estratégia argumentativa previsível. É uma argumentação previsível. Agora, exemplificação para uma citação, você está ilustrando, você está demonstrando, deixando bem claro para os seus avaliadores
que vão corrigir uma série de textos por dia. E é nisso que eu trabalho. É por isso que eu oriento quem estuda comigo. Ó, faça um texto, não é para mim, para eu ficar maravilhado, não. Nossa, não. Escreva para facilitar a leitura dos avaliadores do seu texto. Lembra que eles vão ter um monte de texto para corrigir. E o seu tá lá. Ah, você lembrou. Não, eu coloquei aqui uma citação. Comentei a citação e logo eu fui dando exemplo. Porque quando você coloca exemplo, você está ilustrando, você está detalhando. Lembra disso aí, tá? Então, uma estratégia muito boa é essa. Fez uma citação, uma relação de causa e consequência. Aqui tem, ó, tudo isso, ó. Então, vamos lá. Olha só a estratégia argumentativa. Aqui eu estou fazendo uma citação, nesse caso aqui, né? Dados estatísticos, nesse caso. E aqui eu estou fazendo uma relação de causa e consequência. E logo eu tenho que aqui, ó, exemplificação. E eu vou dando exemplo, ó. Falta de abrigo, ó, diversas dificuldades aqui, ó. Se eu não colocasse esses exemplos, ia ficar no geral, no genérico. E aqui no desenvolvimento, gente, nada de geral, nada de genérico. Aqui você não vai colocar medidas são necessárias, não. Você vai colocar medidas, como isso, como aquilo, porque o nome do parágrafo é desenvolvimento. É onde você detalha fatos, informações e opiniões acerca do tema. Lembra disso? Aqui nada de genérico. Genérico só lá na introdução e na conclusão para você sintetizar, certo? Aí então, olha só, tá aqui, ó, olha o que eu fiz. Estou detalhando, estou dando exemplos. Falta de abrigo, fome, saneamento básico, escasso, violência, discriminação e baixa esperança de vida. Aí olha só, você vai dizer assim, professor, mas o senhor só está problematizando. Claro, meu querido, eu já vou chegar nela. Eu já vou chegar no enfrentamento. Como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Então, diante desse quadro, desse cenário, já demonstrei meu posicionamento crítico, que eu sei que é um problema que existe no Brasil. Aí eu vou começar aqui, ó. Tá aqui, ó. Fazer aquilo que a banca quer. Como enfrentar, como combater. Lembra disso, ó. Veja, ó o desafio. Você tem que argumentar, detalhar a argumentação e, ó, abordar o tema. Não esquece disso. Nesse viés, coloquei o conectivo de novo, ó. Uma medida de combate à miséria é sinônimo de pobreza, é a promoção de uma educação acessível e de qualidade. Aí eu estou explicando, olha o conectivo aqui, ó. A qual que proporcione oportunidades iguais e capacite as pessoas. Olha a relação aqui de finalidade. De capacite para quê? Para ou a romperem o ciclo da pobreza. Parei por aí? Não. Vou continuar abordando o tema. Ademais, olha o conectivo aqui para iniciar o meu terceiro parágrafo do texto e o segundo da argumentação. O Estado, olha só, gente, nada de precisaria, deveria. É o presente atemporal, que é o tempo, tá? Que é o subsistema aí que a gente chama adequado, né? Do tempo, no caso aí, o tempo verbal adequado à dissertação argumentativa, tá? É o presente que a gente chama de atemporal, tá? Então, o Estado precisa desenvolver rede de segurança social. Aí eu vou detalhar, ó. Nesse sentido, ó, programas de transferência de renda devem ser elaborados. Professor, eu posso colocar um exemplo aqui? Pode. Aqui eu, como eu coloquei, é um modelo, deve colocar, tá? Mas como ele já é conhecido aqui, e como, olha só, o que é que eu estou fazendo agora aqui, ó? Veja só. Eu comecei com exemplos, detalhando, comentando, aí olha só como eu falei para vocês. Vou utilizar uma outra estratégia argumentativa, tá? Então, nesse caso, ó, programas de transferência de renda, aí você coloca a vírgula, como, tal, etc., devem ser elaborados e fortalecidos. Com qual propósito? A fim de proteger os mais vulneráveis, de forma que a pessoa beneficiada, ao aprender a pescar, olha aí, ó, olha só. Eu estou dando exemplos, eu estou comentando, mas para eu ganhar pontos bem aqui, ó, na informatividade, eu te pergunto, quem além de mim, quem além de você vai fazer isso aqui na redação? Me diz, quem? Tá? Quem além de pescar, aqui, ó, para quem, ó, ao aprender a pescar, consiga se alimentar por toda a vida, consoante os ensinamentos de Lao Tse. Tá aqui, ó. Veja só, não importa a ordem.
Nesse caso, eu comecei comentando, tópico frasal, comentando, dando exemplo, e depois eu utilizei uma estratégia argumentativa muito bem avaliada, que é a citação, ou argumento de autoridade. Isso que é uso produtivo de repertório, viu, gente? Então lembra, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar de novo aqui, ó, tá? Lembra, você vai utilizar a estratégia argumentativa, dados estatísticos, alusão histórica, comparação entre fatos, tá? Entre épocas, citação, e outras estratégias argumentativas, pesquisa, mas você não vai só citar, você vai comentar essa estratégia e relacionar com o tema e a tese. Ou seja, resumindo, o que a banca está dizendo para você, olha, não adianta aqui tu ser o mais erudito que seja. Não adianta você ver aqui com frase decorada de um pensador, do Albert Einstein, seja lá quem for, Sérgio Adorno. Não adianta você só colocar frase, se você não comentar essa frase, relacionar com o tema e com a tese. Não adianta. Ok, gente? Então, quem só cita dados, mas não comenta os dados, e muito menos relaciona com o tema, a argumentação é previsível, tá? Não legitimou, não tem repertório produtivo. Aí a sua nota vai caindo aqui, ó, olha aí, ó, tá? Vai caindo. Agora, quando você utiliza estratégias argumentativas, por exemplo, alusão à Constituição Federal de 88, estrutura, argumentação coringa, encaixa na maioria dos temas, tá? Eu até indico para você, cara, cadê a minha Constituição aqui? Deixa eu ver se ela está ao alcance. Tá aqui bem próximo. Só que eu não vou mexer aqui não, que ela está te servindo de suporte aqui para você me enxergar. Mas ela está bem próxima de mim aqui. Cara, consiga uma para você. Meu irmão, tem argumentação para praticamente todos os temas que podem cair na sua prova. Segurança tem artigo, educação tem artigo, meio ambiente tem artigo, tecnologia tem artigo. Meu irmão, e tu fica querendo decorar as coisas aí. Pega a tua Constituição aí, cara. Vai lá na Câmara dos Deputados, lá se for no caso do teu estado, ou, por exemplo, se for próximo, vai lá nos vereadores do teu município, peça lá, manda um ofício, um requerimento, peça, vai receber. Tá? É um documento que você pedir pela internet, de graça você recebe. Agora não, porque talvez chegue lá depois da prova, ou baixe na internet. Mas eu tenho a minha física aqui, que eu recorro sempre quando eu gosto de criar estratégias argumentativas. Encaixa aí, tem muita gente utilizando. Eu tenho umas estruturas coringas, por exemplo, mais 5, só baseadas na Constituição Federal. Enfim, tá? Então tá aí. Se não, adquira um e-book meu e tem lá. Eu vou pegar essa frase coringa aqui desse pensador, por exemplo, Zygmunt Bauman. Tem frase dele aí que cai para a maioria dos temas no contexto odierno, que inclusive a banca gosta de cobrar. Enfim, gente, tá? Finalizo aqui esse vídeo. Reiterando aqui, ó, o e-book está disponível. Você que ainda não adquiriu, peço que você adquira. Você que já adquiriu, meu muito obrigado, tá? Muito obrigado, você não sabe quanto você me ajuda, ok, gente? Tá? Não tenho cursos ainda, então meu curso, a minha forma, a minha metodologia é essa. Eu crio o texto praticamente montado para você. Você treina, memoriza, tá? E aí vai lá no dia da prova, você já sabe, sai mais ou menos com o texto pronto na sua cabeça. É a minha metodologia, a minha forma de trabalhar. Quando encontrar outra melhor, eu vou divulgar aqui para você. Ok, gente? Então, muito obrigado por você que assistiu aqui até o final, tá bom? Peço que você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, que você se inscreva. Me siga lá no Instagram. Um abraço, tá? Que Deus continue abençoando a mim e a você. E até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu continuar permitindo.